Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje, quem vem com a gente pela segunda vez, porque vocês pediram, ela está aqui de novo, a Camila Mello. A gente vai falar mais um pouquinho sobre nutrição integrativa pelo método MTC. Mas antes, eu quero aproveitar, mostrar para vocês que a gente está aqui no estúdio novo. Além disso, a gente só está conseguindo estar aqui por conta dos meus apoiadores, os meus patrocinadores queridos. Tela VIP Digital, melhor estúdio que você tem aqui na Baixada para gravar. A Laranja Lima também com produção e marketing. E também a Suporte Brasil, que está aqui comigo, me apoiando. Aliás, a Suporte Brasil é a melhor escolha se você pensar em tirar seu visto, cidadania, regularização de documentação. Procura a Lília do Vale, que ela vai te ajudar a resolver esses seus pequenos problemas. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a Camila. Muito bem-vinda novamente, Camila. Obrigada, Roberta. A Camila esteve aqui já com a gente. Ela trouxe um pouquinho do que ela estudou, ela vai falar um pouquinho mais. Mas foi tão gostoso o nosso papo que muita gente pediu para a Camila voltar. Então, hoje a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais sobre o que é a nutrição integrativa. Camila, bem-vinda. Vamos contar um pouquinho aqui Vamos contar um pouquinho de novo, primeiro te apresentar para quem não assistiu ainda, né, o primeiro episódio, aliás, vai estar aqui no card, se você não assistiu, assiste, clica aqui. Mas fala um pouquinho para mim dessa sua história, de como que o que te levou, porque não é a tua primeira formação, não, né? Não. Mas o que te levou a estudar nutrição e saúde integrativa? Vou recapitular, então. Eu sou filha de nutricionista. E o que me fez começar a me interessar por alimentos foi quando eu decidi que eu ia parar de comer carne. E minha mãe, como uma boa nutricionista, ela me convenceu de que isso não era uma boa estratégia, né? Eu precisava de proteína por N motivos, e aí eu precisei estudar, né, para poder convencê-la de que parar de comer carne ia ser bom para mim. Então eu levei uma outra visão para ela. E aí ela concordou, né? Mas também me convenceu a comer determinados tipos de proteína, não desisti, eu topei. E aí, a partir disso, eu entendi como as minhas emoções mudaram, né? E como foi bom para mim, porque eu tirei um alimento, mas eu incluí vários outros, né? E isso, para mim, é muito consistente com o que eu aprendi lá na frente, né, em Nova York, que foi no Institute for Integrative Nutrition. Mas antes, eu vou trazer uma outra parte também que me fez me aprofundar mais ainda nos alimentos, que foi quando eu fui fazer faculdade. Tá, deixa eu só pegar esse gancho aí. Você falou que decidiu se interessar por alimentos, apesar de ter uma mãe nutricionista, você decidiu porque você foi estudar, porque você decidiu parar de comer carne. E aí, quantos anos você tinha nessa época? Tinha 14 anos. 14 anos. Com 14 anos, então, você decidiu, não, eu vou provar que eu posso através do estudo. É isso? Sim, eu já tinha decidido, isso é uma coisa muito importante, eu já tinha decidido que eu ia parar de comer carne. Tá. E um ano antes, eu já tinha parado de tomar refrigerante. E aí foi sempre aquela continha, assim, sabe? Nossa, uma amiga minha me tinha falado que tomar refrigerante dava celulite. Eu falei, cara, né, eu preciso, nem gosto tanto de refrigerante, eu prefiro 1000 vezes tomar suco, então é uma coisa que eu não vou mais tomar, né, e aí lendo a respeito, não vou mais tomar refrigerante. Mas aí no ano seguinte, quando eu decidi, vou parar de comer carne, aí a minha mãe interviu. Ela, não, porque é algo que é necessário para você, quando você se machucar, seu período de cicatrização vai demorar mais. E aí gente, mas eu não como várias coisas. Eu era adolescente que não gostava de cebola, não gostava de um monte de coisinhas assim. E aí eu pensei, não, eu vou parar de comer carne vermelha, mas aí continuei comendo carne branca. Mas aí eu incluí vários outros alimentos, coisas que eu não gostava. Eu comecei a olhar para os alimentos de uma forma como hoje o que a gente chama de nutrição funcional
faz, né? Ó, esse alimento é bom para isso, para aquilo, olha, é bom para alguma coisa. Então, eu quero incluir isso na minha alimentação. Então eu quero pegar daí, porque teve um momento que você percebeu, né, Uhum. que não era só sobre comer comida. Você acabou de falar Sim, sobre como as suas emoções foram se sim. mudando. Fala um Uhum. pouquinho desse momento de virada que você percebeu isso. A pessoa que me inspirou a parar de comer carne era um professor meu de português, que ele era vegetariano ou vegano. E ele falou muito disso, né? Que a pessoa que parava, que as pessoas que não comem carne eram pessoas mais calmas, mais tranquilas. E eu comprei aquela ideia. Falei, gente, eu quero ser uma pessoa mais tranquila. E eu não sei se isso é verdade ou não até hoje, sabe, né? Mas assim, de uma coisa eu sei, os alimentos, eles influenciam muito, né? As nossas emoções. Isso é fato. Agora, e porque existem pessoas que comem carne e são pessoas tranquilas. Existem pessoas que não comem carne e, né, não são pessoas tão tranquilas assim. Então é uma coisa de determinação e de decisão também. Mas os seus alimentos, com certeza, vão influenciar nas suas emoções. E aí, Camila, eu lembro que quando você esteve da última vez aqui, eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, você trouxe muita luz para mim sobre essa questão da nutrição, de cada alimento, da funcionalidade de Sim, cada alimento, né? sim, E também eu sei que você fala muito sobre a gente disfarçar as nossas emoções através da alimentação, das nossas necessidades emocionais, né? Como que você vê isso no dia a dia? Por exemplo, você me conhece, você uhum, sabe mais ou menos como são os meus hábitos alimentares, mas eu sei também que você atende muitas pessoas nessa questão, né? Você uhum. fala sobre, você tem os seus clientes. Como que você vê essa fuga? Vou chamar de fuga, se eu puder chamar disso. Tá, sim, o que acontece às vezes, a gente tem algumas necessidades, né? E como a gente não sabe atender essa necessidade, a gente foge dela ou a gente Mascara. mascara ela com os alimentos. Por exemplo, eu chego na minha casa tensa, porque eu tive um dia tenso no meu trabalho, né? E aí, em vez de eu sair para correr ou fazer uma atividade física ou fazer um box, o que seja, eu uso os alimentos para liberar os meus sentimentos. E aí, tem uma frase, né, tem um ditado que as pessoas dizem assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Me diga o que tu comes, que eu direi quem tu és também, sabe? Porque tá me dizendo, uma pessoa quando ela tá deprimida ou ansiosa, ela tem uma tendência a procurar alimentos doces e gordurosos, porque elas precisam, e elas também têm uma tendência a enfiar o pé na jaca mesmo. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela emoção, né? Em vez de olhar para aquela emoção e trabalhar para ela, né? Elas usam o alimento para poder anestesiar aquela emoção. Então é muito comum. E esses alimentos, eles podem ser usados para a gente construir alguns pilares na nossa vida. O que seria de São Paulo e Nova York se não fosse o café? Né? As pessoas precisam tomar café para poderem se sentir ativas e trabalharem. Né? Quem que ia conseguir ficar sentado numa sala de cinema, né, por 2 horas se não fosse a pipoca e o refrigerante? Então você libera a tensão, você toma. E faz total sentido você ir para um bar, se você quer ser feliz e quer relaxar, o álcool, né, que é uma versão mais alta ainda do açúcar, que é relaxante, mas aí também você precisa de alguma coisa salgada e crocante. E aí você consegue ficar sentado horas, conversando e relaxando e sendo feliz. Mas os seus alimentos estão alimentando aquele seu ambiente, aquele seu comportamento e as suas emoções. Uau, você nunca tinha falado para mim essa relação. A gente já falou sobre a crocância, que depois eu quero que Sim. você fale um pouquinho mais. Uhum. Mas essa relação, por exemplo, né, da pipoca, de como a gente consegue ficar, porque o ser humano é um inquieto. Então, Uhum. ficar lá no cinema, dependendo do filme que você está vendo, a pipoca te relaxa. Por isso que a gente associa tanto. Na verdade, com a pipoca você libera tensão, você libera raiva.
esses alimentos crocantes, eles te fazem sentir vivo, né? Então, assim, maçã. Então, as suas escolhas alimentares dizem muito de você, né? O porquê que você é tão viciado nisso ou naquilo. Por exemplo, eu digo para as pessoas, tem gente que é viciado em açúcar. E aí eu falo, então, geralmente é uma carência emocional, né? De relacionamento. E lembrando que a relação mais importante que a gente tem que desenvolver é com a gente mesmo primeiro, né? Mas as pessoas geralmente falam, mas eu sou casada. Não existe solidão pior que solidão a dois. Então, tem que olhar para essas relações. E a relação sempre começa a partir de si mesmo. Inclusive, as relações que a gente atrai ao nosso redor diz muito de como a gente está internamente. As pessoas que a gente atrai na nossa vida, que a gente aceita e que a gente mantém, fala muito de nós mesmos. E também fala das nossas escolhas alimentares. Quais são os alimentos que eu estou querendo, que eu estou mantendo no meu dia a dia? Né? Nossa, e aí, quando a gente olha para a sociedade como um todo, né, principalmente na sociedade que a gente está inserida, do capitalismo e tal, a gente vê uma crescente de obesidade. Uhum. E faz muito sentido, porque você falou, né, o açúcar é uma necessidade de relacionamento, e a gente não está falando aqui só de relacionamento amoroso, como você falou, o principal é o relacionamento consigo próprio. Então, a gente está num mundo cada vez mais desconectado, ou seja, a gente não se relaciona nem com a gente mesmo, e a gente busca isso aonde? No alimento. E aí, por conta disso, a gente tem aí epidemias de obesidade, diabetes, pressão alta, todos eles que são desencadeados por hábitos alimentares ruins. Uhum. Eu tô certa ou eu tô certa? É isso mesmo, essa linha de raciocínio está certa, assim. A gente nunca teve tantas possibilidades, e principalmente com a questão da globalização. Existem vários tipos de dietas. Eu, né, no IIN, eu estudei os principais tipos de dietas, e todas as dietas funcionam, né? Elas são baseadas em teorias coerentes, mas o mais importante que a gente tem que entender é até quando ela vai funcionar para você. Por quê? Porque a gente tem... a Camila, com 15 anos, tinha uma necessidade alimentar. A Camila, hoje, com 50, tem uma outra. E, então, a minha idade vai influenciar, o lugar onde eu moro vai influenciar, a minha atividade física vai influenciar. Se eu estou bem, eu vou querer um tipo de comida. Se eu estou com os meus amigos, eu vou querer outro. Então, tudo isso vai influenciar tanto as minhas necessidades alimentares quanto as minhas escolhas alimentares. Mas nunca houve tanta opção, nunca houve tanta abundância alimentar. E, ao contrário do que se pensa, obesidade, na realidade, é significado de desnutrição. Existe uma época que pessoas que eram... né, as pessoas ostentavam um corpo mais redondo, né, mais corpulento, porque isso era sinal de abundância. Hoje a gente está com outros valores, né? Uma pessoa magra é o ideal, né? Quanto mais longilínea essa pessoa, para muitos, né? Os valores de hoje mudaram. Mas quando a gente pensa em obesidade, a gente está pensando mais em uma patologia, né? E é isso que você falou, é uma questão já mundial. E o que está fazendo com que essas pessoas sejam cada vez, hoje em dia crianças, né, estão cada vez mais obesas? Está relacionado ao estilo de vida, mas para mim uma coisa bem importante as pessoas estão cada vez mais consumindo alimentos processados. Ou seja, são alimentos com calorias vazias. As nutricionistas falam muito isso, né? Caloria vazia. O que é um alimento com calorias vazias? É aquele alimento que vai te trazer muito açúcar, né, que vai ser transformado em gordura, mas ele não vai ter nada de nutrientes. E aí, quando você come isso, você vai ativar o seu corpo, o seu metabolismo, e ele vai guardar aquilo, mas ele vai estar faltando nutrientes, fibras, enfim, tudo que é importante para nutrir o seu corpo. E aí o seu corpo vai tirar isso de você, ou seja, você, em vez de estar se nutrindo, você vai estar se desnutrindo. E o seu corpo está carente de nutrientes e ele vai te pedir cada vez mais comida. Então, quanto mais processados você come, mais desnutrido você vai ficar e mais você vai ter vontade de comer e comer. Então, é a fome oculta, né? O seu corpo é muito inteligente
E o que eu acho muito importante é que quando a gente pensa em comida, a gente precisa olhar para dentro. O que eu quero? E honrar essa necessidade do meu corpo. Se o meu corpo pede açúcar, é porque ele precisa de açúcar. O grande lance é o que você vai escolher como açúcar? É uma fruta? Ou é uma balinha, sabe? E tudo bem você comer qualquer coisa. Tem uma música que fala, né? Quando a gente está contente, nem pensar a gente quer. Tudo que você quiser deve fazer bem e nada que você comer deve fazer mal. Mas aí eu venho com uma outra frase que eu gosto muito. O que mata é a regra, não a exceção. Né? O que mata é a regra, não a exceção. Então, assim, a gente pode, com certeza, se permitir comer o que a gente quiser, mas qual é essa minha relação com o alimento no dia a dia? Né? E eu me nutro ou eu me desnutro? As minhas relações também, né? Quando eu estou me relacionando com as pessoas, essas relações estão me nutrindo ou me desnutrindo? Daí vem os alimentos primários. Então, a gente vai entrar nisso, mas eu queria lembrar, né? Você falou assim que você estudou, achei muito pontual, você falou que você estudou várias dietas e que todas elas funcionam, porque elas são baseadas, né, em preceitos ali válidos, mas que elas funcionam para um determinado momento da sua vida, para um determinado tipo de pessoa, o que funciona para mim, o que funciona para você. Então, essa massificação, né, de dietas é mais uma prova de que as pessoas estão desconectadas e não entendem o que ela precisa, qual tipo de dieta ela precisa. E aí eu sei que você criou, através de todos esses estudos que você fez, né? Eu sei que você criou o método META. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque depois que a gente falar sobre esse método, eu sei que você vai falar dessa questão dos alimentos funcionais. Conta um pouquinho pra gente o que é esse método META e como ele pode me ajudar a ter uma vida melhor. O método META, ele foi inspirado principalmente, né, nessa minha especialização que eu fiz em nutrição e saúde integrativa pelo IIN, que é o Institute for Integrative Nutrition, em Nova York. O Joshua, ele tem um livro que se chama Primary Foods. E aí ele conta da trajetória dele e atendendo os clientes dele, né? Então, assim, ele teve como conselheiro nutricional, né? Eu não faço dietas, eu não sou nutricionista, né? Eu faço sugestões alimentares, né? Então, a minha grande missão é incluir mais alimentos na vida das pessoas, que é o que eu fiz lá atrás, quando eu era adolescente. Em vez de tirar, ou você pode tirar algumas coisas, mas ou substituir. Ou não, mas muito mais é acrescentar mais. Então, a gente não vem com um pensamento de escassez, e sim de abundância. Quando as pessoas pensam, eu quero emagrecer, por exemplo, elas pensam, vou ter que parar de comer isso, vou ter que parar de comer aquilo. E quando o objetivo é aumentar, né, as suas possibilidades alimentares. Mas aí a gente está criando repertório e referências, novas referências alimentares, que é ótimo. Então, você vem de um outro pensamento. Mas aí, voltando ao método META. O método META, ele vem, né, dessa inspiração do que eu aprendi em Nova York, e o META é um acrônimo, né, dessa palavra META, M de movimento do corpo, atividade física, E de espiritualidade, né, que é diferente de religião, T de talentos, trabalho, H de hobbies, tempo para você, e A de amor, relacionamentos, e todos os tipos de relacionamento, que começa por você mesmo. Assim. Então, quando a gente pensa no método META, eu vou pensar que comida é muito mais do que a comida que eu coloco na minha boca. Eu tenho outras necessidades que antecedem a minha necessidade de comida. Uau, vamos pegar isso daí? E aí eu quero entender, porque assim, o método META Sim. é muito mais do que um método de emagrecimento. Ele é um método de nutrição. Sim. Né? Então, quando a gente fala em nutrição, você acabou de falar das palavras que compõem a palavra META, você acabou de falar sobre esses alimentos que você falou, que são muito mais do que o que a gente põe no prato. Sim. Fala um pouquinho para mim de como funciona, basicamente, vamos fazer uma alusão aqui, vamos fazer uma brincadeira. Eu sentei para comer.
Ok. A Roberta sentou aqui para comer. Uhum. Pedi um prato de macarrão, Ok. tá bom? Hoje é sexta-feira, Sim. pedi um prato de macarrão com muito queijo, com muita coisa assim. Uhum. Por que que aquela comida pode ou não me nutrir? E aí eu não estou falando só da comida, estou falando do meu contexto. Ó. Hoje é sexta, trabalhei o dia inteiro, uma Uhum. semana cheia, uma semana atribulada. Uhum. Na hora de sentar para comer, eu estou num movimento Uhum. da semana inteira. Uma Sim. sexta-feira, estou num movimento que vem da semana inteira. Exemplifica para mim por que que eu poderia fazer uma escolha diferente ou por que que eu escolhi esse prato de macarrão, queijo, molho e tudo mais. Por que que eu escolhi isso? Primeira coisa que eu vou te perguntar, você está feliz com a sua escolha? Você está escolhendo porque você está se nutrindo? Se eu tiver consciente, talvez não, porque eu tenho, para mim, né, se eu tivesse consciente aqui na minha... Ai, que exercício legal, gostei disso. Vamos lá, gostei Se eu também. tiver consciente, não. Por quê? Porque pelo meu objetivo, eu quero me tornar mais leve, porque eu preciso correr melhor, porque eu sei que um prato de macarrão cheio de queijo e molho no meio da sexta-feira, quando eu ainda tenho metade do dia e noite ainda funcional, aquele Sim. prato vai me pesar. Então, conscientemente, agora falando com você, eu sei que não foi a melhor escolha. Mas naquele momento, poxa, eu estou precisando de uma coisa quentinha para cair no meu barriguinha aqui. Por que que isso não vai funcionar? Você vai ficar feliz comendo esse prato de Eu macarrão? vou, Então, principalmente é uma agora. excelente escolha, é a sua melhor escolha. Ah, Tá, e é o melhor momento mesmo para você comer um prato de macarrão. Geralmente é no meio do dia, então, que seja, sabe? Por quê? Porque à noite, esse prato de macarrão, o ideal é assim, ó, você vai demorar. À noite não é um. Você vai ter mais. Se você for dormir logo depois, péssimo, péssimo. uhum. Né? Então, o ideal é que você coma pelo menos 2, 3 horas antes de dormir. Isso é uma boa rotina, tá? Mas esse seu prato de macarrão, ele pode estar te falando muita coisa. Então, você não está alimentando só o seu corpo. Você também está alimentando suas emoções, você está alimentando sua alma, porque talvez tenha a ver com a sua cultura, tenha a ver com algo que você fazia com a sua mãe. Então, é se permitir comer e esse prato de macarrão vai te nutrir. Você está entendendo? É esse o grande lance. É você se permitir. Aí o grande lance é, se você está olhando para dentro, se você está realmente se satisfazendo, você tem noção de quando parar. Você tem noção do que seria, do melhor lugar. Você tem noção do ambiente. Então, tudo isso vai fazer toda a diferença e vai te nutrir de verdade. Uau, a gente nunca fez esse exercício, gostei disso, hein? Pois é. Não, comer é assim, ó, alimento não engorda e nem emagrece, alimento nutre. Você tá entendendo? Perfeita colocação. Eu acho que isso é o melhor do método que você pode trazer para o mundo. Mesmo assim, vamos falar um pouquinho agora. Vamos pegar. Ainda estamos aqui na hora do almoço. Sim, ainda estou com o prato vamos de lá. macarrão aqui na minha frente. Sim. O que que é o M? O M é movimento do corpo, Tá. né? Então, esses alimentos que eu chamo de alimentos primários, né, que foi denominado pelo Joshua de alimentos primários, se eu estou olhando para o meu corpo, né, se eu trago todos esses elementos dos alimentos primários para minha vida, quanto mais alimentos primários eu tenho, menos necessidade de comida eu tenho. Ou quando eu tenho necessidade, é para atender as minhas reais necessidades e não as necessidades do mundo de fora. Então, eu estou olhando para dentro. Então, quando eu estou me movimentando e aí eu vou comer, eu quero um alimento que vai me nutrir, porque eu sei que eu preciso dos nutrientes daquele alimento para eu poder criar músculo. Entendeu? Tá. Então, falando nisso, quando você disse aqui, quando você trouxe que o melhor momento para eu comer esse pratão de macarrão numa sexta-feira, no meio da semana, seria realmente na hora do almoço, porque eu ainda vou me movimentar mais, eu ainda tenho muito movimento a fazer, né? Independente do movimento que eu já tenha feito atrás, eu ainda tenho muito movimento para fazer. E ele pode ser, de repente, mais tarde eu for para academia, ou eu ainda tenho muito trabalho para fazer, vou fazer... o movimento, ele entra nessa parte, né? Justo. Que eu vou precisar realmente olhar para tudo que está acontecendo ao redor.
E o E? Como que o E se encaixa nessa sexta-feira que eu sentei aqui, ó? Vou comer o meu prato de macarrão sagrado. Ué, eu gosto muito de uma frase que é o seguinte, as suas emoções, né, e aí nisso a gente pode incluir a sua paz de espírito, está para o seu corpo, assim como o alimento está também para o seu corpo. Então, as suas emoções, os seus sentimentos. E o E, as pessoas levam muito em consideração o pilar da espiritualidade, porque quando você está olhando para algo que é maior que você, a vida passa a ter mais propósito, ter mais sentido. Então, pensar na espiritualidade, em algo que é maior que você, vai contribuir muito também nas suas escolhas alimentares. É muito comum várias religiões incluírem o jejum. E aí, o que é o jejum? O jejum não é passar fome. O jejum é ter esse tempo para olhar para si, sabe? E não estar tão à mercê das necessidades do mundo. É você olhar para um doce e falar, olha, é uma delícia, mas eu agora não preciso dele, né? Ele não atende à minha necessidade. Então, fala muito do seu compromisso e comprometimento com você mesmo. E o seu corpo, ele passa a ser o templo do seu espírito se você tratar ele como o templo do seu espírito, entendeu? Então, é cuidando de si, é olhando para dentro, né? E tendo essa força dessa individualidade sua. E é assim que você desenvolve a autenticidade alimentar. E aí, Camila, você viu o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando Sim, o teu cada um. método Sim. e estou colocando no meu prato aqui na minha hora sagrada de Ok. almoço. Então, deixa eu ver se eu consegui trazer para a minha realidade. Ok, movimento entendi, foi a melhor escolha que eu fiz por uma série de fatores, porque eu ainda vou me movimentar durante o dia, então aquele prato ali que teoricamente é o mais calórico que eu poderia escolher do menu, ele ainda vai me satisfazer, porque além de todas as outras coisas que a gente vai falar ainda, ele está me trazendo a possibilidade de me movimentar mais ainda, porque ele vai dar energia. Quando traz para o E, quer falar dessa questão? Gratidão, sentir-se grata pelo que você está comendo é o que vai te proporcionar absorver o melhor daquele alimento que você está comendo. E aí eu vou pegar outra frase sua, sabe por quê? Sim, vai você lá. Falou assim, no meio de tudo, você falou assim, depende, porque esse prato pode te remeter à tua história, à tua família. E o E também é de emoção, né? A espiritualidade, a emoção, ela está muito ligada nisso que você trouxe de se interiorizar. Então, aquele momento que eu escolho aquele prato, eu não escolhi macarrão só porque eu gosto, eu escolhi macarrão provavelmente porque, no meu caso, é um prato que eu comia muito em família. Eu amo o macarrão da minha mãe. Então, o macarrão vai me fazer sentir mais próximo, que aí a gente vai chegar lá, talvez no A, né? Sim. Mas então, vamos ficar com essa frase não, aí. Mas fica aí no E, pode ser, porque é a sua conexão com... Porque que é alimento? O alimento está muito ligado à mãe, né? Foi a primeira... Você se nutriu através da sua mãe, primeiro dentro da barriga e depois através da amamentação. E o leite é um alimento muito espiritual, segundo a antroposofia, sabe? Ele te traz, ele te conecta com a sua história familiar. E os alimentos te trazem essa conexão também. Então, existem alimentos que as pessoas escolhem porque lembram a questão do aconchego da mãe. Tomar um leite, né? Eu, por exemplo, se uma pessoa tem problemas com osteoporose, eu falo, se você quiser ter osteoporose, é só tomar leite todos os dias, mas isso é um outro assunto. Mas se você me fala que você toma leite porque você está alimentando a sua alma, porque é a sua infância, que você está tomando aquele leite quente porque você está se reconectando com a sua infância, com a sua história de vida, com a sua mãe, com a sua família, com seus irmãos, toma esse leite. Toma esse leite. Uau, é uma alimentação totalmente, um olhar sobre a alimentação totalmente diferente, porque é um olhar de se nutrir e não é só nutrir o corpo, né? E o T? Vamos falar sobre o T. Lembra que a gente está aqui, ó, eu contei a minha historinha, né? Estou trabalhando, daqui a pouco eu vou parar para almoçar e aí vou escolher, vou sentar e vou botar um pratão delicioso aqui. Aonde que entra o T nessa hora que eu vou me alimentar?
Aonde que ele Olha, entrou? Onde que ele entrou? você precisa de energia, né? Então, assim, eu digo que os alimentos são a ferramenta de autocuidado mais poderosa disponível para a humanidade. Então, quando eu como, eu estou alimentando cada célula do meu corpo, que está alimentando os meus tecidos, os meus órgãos, o meu cérebro, né? E as minhas emoções, inclusive a sua vida. Então, você precisa desse alimento para você continuar funcionando, né? E eu uso esses alimentos, por exemplo, tem gente que precisa do café para continuar funcionando. Tem gente, eu não sei qual é o seu trabalho. Você precisa do quê quando você vai trabalhar? Você precisa ficar calma? Você precisa de energia? O alimento contribui para tudo isso, né? Então, eu posso usar esse alimento, né, que é comida, para construir esse pilar, que é o seu pilar do trabalho, e você precisa de energia para funcionar. Mas eu também posso focar no meu trabalho, porque quando você faz algo que você ama, né, comida, você não vai usar a comida para compensar algo que você não tem, a não ser que você esteja usando de forma disfuncional. É aquilo que eu te falei, ó, você está tensa, e aí não consegue pensar, e aí você vai pro açúcar, e aí Eu você lembro que tem pensamentos mais difusos. eu lembro de uma fala sua no outro episódio que você falou sobre mais ou menos como uma criança que está brincando, se divertindo, Sim, né? Na questão de sim. quando você faz o que ama, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Você está falando do Inclusive, que você você não comeu ama. nada até agora. E você tá ótimo. Você tá com fome? Você tá fazendo o Não. que você ama. Mesmo falando do meu pratão do almoço aqui, porque Justo. Você tá focada, você tá fazendo o que você ama. eu amo estar aqui, eu amo estar Sim. aprendendo. Aprender é a coisa mais importante para mim. E aí eu lembro que você falou que, me corrija aqui nessa fala, você falou que o brincar para a criança tá como o trabalhar para o adulto. Sim. É isso, né? É isso mesmo. E aí, quando a criança está brincando, eu lembro que você falou isso no outro episódio, a mãe tem que ficar chamando, implorando, vem comer, vem comer. E a gente, quando a gente está fazendo realmente algo que você ama, que a gente ama, a gente não precisa, né? Nosso corpo, uma hora, vai dar sinais de que, olha, peraí, tá na hora. Mas a gente está aqui sem pensar. Então, Sim, se tivesse um você bolo tá fluindo, aqui... você tá no seu flow do seu trabalho, né? E você também tem que entrar no flow da comida, com a gratidão, porque quando a gente está comendo, a gente tem todos os sentidos voltados para aquilo. Então, o ambiente, os sabores, os aromas, as texturas, tudo isso vai contar. A companhia. Sim, e aí voltando para o trabalho, e a gente tem uma outra frase de um grande pensador, que é: quem ama o que faz, não trabalha, né? E aí eu falo, ame, né, o que você faz, ou faça o que você ama. Se você pode fazer o que você ama, mas se você não ama aquele trabalho, mas você precisa dele, procure amá-lo, porque aí você vai dar o seu melhor. E aí, se você precisa dar o seu melhor no seu trabalho, você também vai pensar o que eu preciso comer para que eu continue trabalhando, entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho do H? Que Sim, o H, hobbies. quando a gente fala de meta, né, a gente está falando aí, o H ele fica sumido. E olha, acabei de me dar um insight. Geralmente a gente deixa o H sumido da nossa vida também. O H é mudo nessa palavra. E Fala um pouco sobre isso. Sim, o hobby. As pessoas sempre acham que é algo sofisticado, é algo para pessoas que têm mais grana, né, ou tempo, né? Hobby pode ser simplesmente se permitir ter tempo para cozinhar para si mesmo, sabe? Olha, esse é meu tempo para mim. Morando em Nova York, cozinhar para si mesmo é perder tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, as pessoas ficaram muito nessa história do fast food, principalmente do trabalho, né? Porque pessoas que trabalham querem coisas muito práticas e muito rápidas, porque é o momento do trabalho e quer continuar focado ali. Mas o simples fato de você se permitir comer, ter tempo para comer, para cortar a sua comida, preparar essa comida para você com amor, é um gesto de você estar olhando para si. Então, assim, hobbies pode ser qualquer coisa, mas desde tomar banho, ou velejar, né? E até uma atividade física, se é o seu tempo, se você considera que sua atividade física é o seu tempo para você, é algo muito importante. Mas quem se permite olhar para si e cuidar de si,
é a mesma pessoa que vai estar consciente e que vai se permitir olhar para os alimentos e atender essas necessidades. Quanto mais eu me permito ter prazer comigo mesma, ter tempo para mim mesma, mais eu vou estar consciente em relação às minhas escolhas alimentares. Perfeito. Camila, e agora até me apareceu aqui uma coisa, por exemplo, né, trazendo aqui para minha cena fictícia, que vai acontecer daqui a pouco. Vou sentar para comer. Não tive tempo hoje, eu trabalhei o dia inteiro, não tive tempo de preparar a minha comida. Então, não fiz esse planejamento lá atrás, então hoje eu vou comer fora. Eu não vou cozinhar a minha comida, mas esse tempo também pode ser na hora que eu for sentar para comer e apreciar aquele prato. É isso, né? É isso. Além da gratidão, é ter esse movimento de saber o que eu estou colocando dentro do meu corpo. É mais ou menos isso. Isso, Também se é um permitir, hobby. sim, se permitir ter esse tempo. Tem gente que viaja, tem, né, turismo culinário tanto para vinhos, para alimentos. Eu sou uma grande exploradora de alimentos. Quando eu viajo para outros lugares, para mim a melhor forma de conhecer esse novo lugar é indo para a feira local, né, onde eu vou conhecer os produtores, os feirantes, a comida local. E também restaurantes. Eu adoro explorar novos alimentos, novas formas de preparo. Eu gosto disso. Não estava no É o script, meu mas hobby. agora é teu hobby. É meu hobby, eu adoro. Restaurante e museus, arte. A arte me Uma alimenta. forma diferente. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Para mim, essa frase me define muito. E define muito o metamétodo também, né? Ó, não estava planejada essa Comida. pergunta, mas me deu uma curiosidade. Nessas suas viagens exploratórias, me Sim. conta um momento numa feira, não no restaurante, mas numa Sim, feira uma feira. mesmo que você foi e que você teve uma experiência assim que te marcou. Ai, eu adoro feira, né? Então várias. Poder ir para uma feira, desde o Mercado Municipal de São Paulo, experimentar frutas diferentes, eu gosto muito. Mas eu gosto, assim, as minhas maiores experiências é poder conversar com a pessoa que é o próprio produtor, assim, né? O produtor, de onde ele essa fruta de qual época, sabe? E ele contar como que ele fez aquela geleia daquela amora, que foi a esposa que fez, ele tá levando ali. Eu curto muito isso, assim. E às vezes eu até compro coisas que eu não compraria, mas eu curto essa história de poder provar os alimentos. Uau, eu achei que você ia trazer uma experiência do tipo comi gafanhoto, não, você trouxe uma outra A visão. minha é a questão cultural, assim, né? Que é Porque uma o alimento, alimentação. quando a gente está muito, assim, quando a gente gosta, né? Quando a gente se conecta com o alimento passa por um processo, né? Quem que plantou aquele alimento? Né? Quem é o produtor? De onde veio? Qual é o ambiente? É lá por exemplo, quinoa, né? Eu acho muito legal a história da quinoa. É ali, é num lugar com uma altitude alta, então tem uns nutrientes diferentes. É um grão pequeno, mas ele é super nutritivo, tem muitas, né? Tem vários componentes nele que são extremamente nutritivos. É um super alimento, assim como a espirulina, que é uma alga, uma microalga. E tem uma composição alta de proteína e por aí vai. Então eu gosto de pensar no que ele tem, mas e aquele alimento? Quanto tempo que ele foi cultivado? É no inverno? É no verão? Sabe, a gente pode até pensar quais são as estrelas, quantas noites ele demorou para ele poder crescer e agora eu estou comendo, né? Qual é a distância? Eu acho muito bacana assim, a gente pensar tanto na trajetória do alimento quanto daquela pessoa que está cultivando aquilo. Eu valorizo muito o produtor. Olha, eu vou te falar, é uma visão realmente. Se você ainda não entendeu do que a gente está falando aqui, a gente está falando de nutrição real. A gente está falando de uma nutrição que excede a nutrição do nosso corpo, que vai para a nutrição da alma. É isso mesmo, né, Camila? É isso. É sobre uma nutrição muito além do que você coloca no prato. A gente está quase indo para o final aqui, a gente ainda precisa falar sobre o A, que para mim é um dos mais importantes, né? E eu tenho mais duas perguntas aqui que as pessoas fizeram lá no comentário da tua primeira. Eu escolhi duas perguntas que eu queria trazer. Então, fala um pouquinho do A, no que significa, e a gente vai para as perguntas do pessoal aqui. Tá. Eu vou voltar
primeiro aquela perguntinha ali, ó, que você fez, de onde surgiu o método, e eu falei do Joshua Rosenthal, e eu também passei por isso, e a gente cai muito em relacionamentos de amor, né? O Joshua, ele estava pronto para fazer uma recomendação alimentar para uma próxima cliente, mas ela chegou no consultório dele com o olho roxo. E aí, assim, ele precisou endereçar aquele momento daquela mulher, sabe? Então, ela precisava muito mais falar de como estava a vida dela naquele momento do que uma indicação de qual é o alimento que ela vai comer. Então, você pode comer o alimento mais saudável do mundo, mas se você precisa de um abraço, se você precisa de um suporte emocional, isso vem antes, sabe? Não existe alimento no mundo que supere a sua necessidade de relacionamento, de amor, de carinho, de sexo, né? Então, muitas vezes as pessoas, eu falei isso antes e repito, né? Às vezes você vai para o alimento, quando na verdade você precisa de afeto. E o relacionamento, dentre esses 5 que eu trago, ele é o mais importante, né? Porque primeiro começa comigo mesma. Quando eu cuido de mim, quando eu olho para mim, eu consigo atender às minhas reais necessidades e não as necessidades da indústria alimentícia, da indústria fitness. Eu estou fazendo aquilo porque eu estou olhando para mim e porque eu quero me nutrir, né? E eu vou me nutrir com os alimentos que fazem sentido para mim. Tem a ver com a minha cultura, tem a ver com a minha genética, tem a ver com o meu momento de vida, né? Se eu vou malhar daqui a pouco ou não, se eu vou me encontrar com meu namorado ou não. As nossas escolhas mudam muito de acordo com isso. E aí, dentro de relacionamentos, a gente fala de tudo, né? Meu relacionamento comigo mesmo, meu relacionamento romântico, meu relacionamento com os meus amigos, né? Meu relacionamento com a comunidade que me cerca, inclusive as pessoas que produzem a minha comida, né? Então, é essa questão toda. E ter gratidão por tudo isso. E aí, de novo, quando eu consigo falar não para um amigo, eu consigo falar não para um alimento. A minha relação comigo e com os meus amigos, né, falam muito da minha relação também com os alimentos. Quando eu falo sim para um alimento e não para um outro alimento, é assim que eu estou me relacionando comigo e com as pessoas ao meu redor. Eu sei o que é bom para mim. Eu sei dizer o que eu preciso naquele momento. Por mais que a pessoa mais especializada no mundo, em modulação intestinal, em nutrição, medicina, se o meu corpo está pedindo algo e eu conheço isso, eu vou trazer isso para mim. Então, tem dias que você pensa assim, eu quero algo quente e algo salgado. Tem outros, eu quero uma coisa doce. Por quê? E se honre as necessidades do seu corpo. Coma o que você precisa. Meu Deus, é muito intenso e ao mesmo tempo, teoricamente, muito fácil. Porque basta você olhar para as suas necessidades, suas reais necessidades, pelo que você está me falando, né? Para que a gente possa realmente se nutrir. Sim. Olha, tem papo aqui para mais de metro, hein? Mas vamos lá, a gente precisa só responder aqui. Eu peguei só essas 2 perguntas aqui, e aí depois eu vou finalizar com uma pergunta minha mesmo, né? Ok. Aqui, ó. Xará sua, Camila Batista. Tá falando aqui, ó. Você pode dar um exemplo prático de um alimento que antecede a necessidade de comida? Todos esses exemplos, mas eu vou trazer uma minha, assim, uma cliente minha, né, na minha época de Nova York. No geral, os nova-iorquinos, né, eles têm 2 alimentos muito fortes na vida deles, assim, eles trabalham muito e se exercitam muito. No geral, tá? Eu tô generalizando aqui. E aí essa minha cliente, ela chegou porque ela tinha hipoglicemia, era hipoglicêmica, então a gente podia fazer uns ajustes alimentares, mas o grande lance dela é que ela era uma pessoa que nunca tinha namorado na vida. Eu nem sabia que, né, que os franceses tinham fama de serem beijoqueiros. Então ela beijava muito, ela saía muito, mas ela nunca tinha tido um namorado, né, um relacionamento sério, significativo. E aí a gente colocou isso como um próximo, né? Porque eu sempre estou incentivando a pessoa a construir, né? Olhar para os pilares, para os alimentos primários que estão faltando na vida dela. Vamos
trazer mais, porque quanto mais alimentos primários você tem, menos necessidade de comida você tem. Ou você vai, passa a ser uma relação mais funcional e deixa de ser uma relação disfuncional, entendeu? Tá. E aí, o que acabou acontecendo é que, em muito pouco tempo, ela já era um amigo dela de anos, mas ela se reencontrou com esse homem e ela se casou com ele em 5 lugares diferentes. Ai, que história Em Nova linda. York, né, porque eles se reencontraram em Nova York, depois em Los Angeles, porque foi quando eles começaram a ser amigos, em algum lugar na França, porque ela era francesa, em algum lugar no Canadá, porque o marido dela era também canadense, e também o sonho deles era se casar no Havaí, e foram para alguma daquelas ilhas havaianas. Uau, que história. Então, ela se casou 5 vezes com o mesmo homem. Então, foi um propósito. Ela cresceu, ela mudou de profissão. Então, é se reencontrar, se permitir, sabe? Olhar para si e usar os alimentos na construção daquilo que está faltando na sua vida. Eu acredito muito nisso. Nossa, isso é muito poderoso mesmo, né? Eu tô aqui repensando meu almoço já, tá? Sim. Ó, eu tive um cliente que ele se mudou para Washington, D.C. e conseguiu trabalhar com o governo Obama, Barack Uau. Obama, sabe? Porque ele se alimentou dos alimentos primários. Sim, ele resolveu olhar e investir nos alimentos primários, sabe? Passou a fazer atividade física. Então, quando a gente passa a fazer atividade física, a gente se permite se autossuperar. Sua capacidade de movimentar o seu corpo está ligada à sua capacidade de se movimentar no mundo, né? Então, são premissas que a gente tem através de cada um desses pilares, né? Que nos permite seguir em frente. Ele não acreditava ser possível. Ele resolveu fazer uma aplicação para trabalhar na equipe do governo Barack Obama, que tinha todo sentido com ele, porque ele era um cara, tinha uma ascendência afro, né? Ele era afrodescendente, então ele amou e hoje é uma outra pessoa. Uau. Todo mundo sabe o que comer. Você é que sabe o que você pode e o que você não pode comer. O que eu vou fazer é só te orientar quais são as suas melhores opções. Eu lembro que isso foi off câmeras, né? Fora das câmeras, em algum momento, eu lembro que você falou sobre essa nossa inteligência alimentar, que é primária, que é realmente né, lá de trás. A gente já sabia o que podia comer ou não, né? Lá a gente não tinha internet lá atrás, então a gente já sabia o que podia comer ou não. Vou até pular outra pergunta, porque você acabou respondendo aí, mas me fala, fala só um pouquinho dessa nossa inteligência alimentar que você citou agora. E que você já tinha me começado... Isso, o nosso corpo é muito sábio, ele sabe das nossas reais necessidades, ele sabe quais são os nutrientes que estão faltando, né? Então, o que a gente precisa é confiar na gente mesmo. Todos os animais sabem o que comer ou não comer. O ser humano está abrindo mão disso, né? Porque ele está sendo o tempo todo bombardeado, principalmente, eu quero de novo atacar aqui a indústria alimentícia. E também alguns cuidado, profissionais, sabe, né? Mas assim, os alimentos, eles estão cada vez mais sedutores, hipnotizantes, né? E viciantes. Né? Então, muitos deles são feitos justamente para isso, para você não conseguir parar de comer ele. Os sabores são artificiais ao ponto de te manter viciado nele. Então, muita gente fala, eu não consigo parar de comer até o último, né? E detalhe, e é uma satisfação muito pequena, porque só encheu o seu estômago, mas não nutriu o seu corpo. Muito pouco tempo depois, você vai precisar comer de novo. Nossa, Camila, eu não sei você que está me assistindo aqui, mas eu já estou querendo fazer essa mentoria. Me explica para quem que é essa mentoria Metamétodo e como que a gente pode te achar, né? Me fala aqui um pouquinho de como que a gente pode te achar e para quem que é indicado. Eu acho que já é para mim. Tô errada? Sim, não. É para todo mundo que quer elevar a qualidade de vida e que quer fazer as pazes tanto com o corpo quanto com os alimentos, né? Porque para mim o meu grande lance alimento, né, ele não engorda e não emagrece, ele nutre. Então, o meu grande objetivo é fazer você entender o que são os alimentos e você
reconquistar a sua autoridade de poder escolher o que você vai comer, quando comer e o quanto comer. Isso para mim é algo que é uma independência nutricional, é uma independência emocional e nutricional, através da autenticidade alimentar. Perfeito. Como que a gente te acha, Camila? Camila.melo é o meu Instagram. Eu estou para montar o meu vai canal do colocar YouTube. Mas, enfim, Camila.melo, tenho o Metamétodo também. Mas são redes que eu estou voltando a alimentá-las, porque eu quero de verdade agora colocar esse método, né, como uma mentoria de alguns dias. Eu ainda estou me reorganizando para ver como que ela vai ser, mas vai ser uma mentoria online. Vai ser bem bacana. Bom, e esse é um dos motivos porque a Camila está aqui. A Camila, ela voltou há pouco tempo, né? Ela fez várias especializações por aí. E então ela voltou agora e ela achou que ela estava realmente na hora de espalhar isso que para mim é uma preciosidade, né? Então ela está aqui porque ela quer espalhar a voz. Então, se você também se você tem algo que você quer passar para o mundo, algo que você faz com muito amor, esse é o lugar. Vem aqui, conversa comigo, chama aqui no direct. E vai estar as redes da Camila aqui também, para quem quiser saber mais da mentoria, que logo, logo vai estar. Provavelmente, quando esse episódio aqui já deve estar no ar, porque está nos ajustes finais, né, Camila? Sim. Então, vai estar aqui tudo direitinho no cardzinho. Já aproveita, já vai lá na página dela, na rede vizinha, já curte ela vai começar, já começou a compartilhar algumas coisinhas sobre esse conteúdo. Sim. E deixa suas perguntas aqui, que é bem provável que ela volte aqui, porque eu já percebi que tem muita coisa, né? A gente podia depois fazer um movimento aí de falar mais. Você falou que quer um canal no YouTube, de repente a gente faz uma collab, o que você acha? Acho ótimo. Adorei, porque afinal de contas, o meu objetivo, meu grande objetivo é viver muito, no mínimo até 102 anos, e eu sei que para isso não basta eu me alimentar, eu tenho que me nutrir. Então, obrigado, Camila, por ter vindo aqui. Adorei nosso bate-papo. Para você que eu não falei no começo, aproveita, já curte agora. E eu sei que você tem uma amiguinha que precisa ouvir esse nosso bate-papo. Já manda agora. Esse é o momento. Manda agora para ela, porque ela precisa saber disso. Vamos compartilhar o que é bom. Obrigada por ficarem até aqui. Eu fui, mas eu volto. Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e